Hello guys, I am Teacher Dani e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas então de escritores britânicos para você aproveitar e ler durante as suas férias, durante a sua quarentena. Então, a primeira dica que eu vou separar para vocês é a Jane Austen com o livro Orgulho e Preconceito. É um dos meus livros preferidos, uma das minhas autoras também que eu gosto bastante. Então, o livro narra a história de um romance entre a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy, que é um moço novo que chegou na cidade, um moço muito rico. E por que esse livro não é apenas um romance? Ele é um livro muito importante para a época, então ele desafia padrões e ele descreve a posição da mulher na sociedade britânica. E ele chega a ser muito engraçado em algumas partes, porque a Elizabeth ela é uma personagem muito sarcástica, ela recusa os pedidos de casamento, o que na época era um problema muito sério para a mulher. A minha segunda dica é uma escritora irlandesa, então ela é conhecida como a rainha do crime, é Agatha Christie, e o livro que eu separei então é Assassinato no Expresso do Oriente. É um livro muito bom que ele já foi adaptado para filme, logo ele vai estar na Netflix. E a Agatha Christie ela é uma das autoras que mais publicou livros, teve mais livros vendidos, os livros dela foram traduzidos para mais de 100 idiomas. E Assassinato do Expresso Oriente é uma leitura muito gostosa, é um livro que não é muito longo e ele é um livro que ele chega a ser um pouquinho mais atual que o clássico que eu apresentei antes. No Assassinato do Expresso Oriente, então, o detetive Poirot, ele precisa sair de Alepo e ir até Istambul, e para isso ele pega o Expresso do Oriente, que é um trem que faz essa travessia. Só que durante o caminho acontece uma nevasca e o trem precisa parar por alguns dias, e nesse período de tempo acontece um assassinato neste trem. O crime possui muitas incongruências e você vai descobrindo várias pistas ao longo do livro, e eu não vou contar o final porque ele é uma surpresa muito legal. A minha terceira indicação é outro livro clássico de uma autora inglesa, é da Mary Shelley, o livro é Frankenstein. A gente costuma confundir Frankenstein com aquela criatura monstrenga que a gente já viu no cinema. Na verdade, Frankenstein é o nome do cientista, o Dr. Victor Frankenstein, que cria esse monstro. O livro foi publicado em 1818 por Mary Shelley e na época ela não levou o devido crédito por publicar esse livro. Apesar do livro ser antigo, então ele aborda temas muito atuais, entre o certo e o errado. Você vai lendo esse livro e você não sabe se você fica do lado do Dr. Victor Frankenstein, por ter criado esse monstro, ou se você vai ficar do lado do monstro quando você passa a entender que ele é apenas uma criatura que busca por amor. Então essa dualidade deixa o livro muito atual e muito legal. A minha quarta dica, então, é um dos autores que eu mais gosto no momento, que é o Ken Follett. Ele é um autor que ele é natural do país de Gales e ele tem vários romances, principalmente voltados na parte da espionagem de guerra. O livro que eu recomendo para vocês se chama Queda de Gigantes. Ele é o primeiro de uma trilogia, então Queda de Gigantes, Inverno do Mundo e Eternidade por um Fio. Esse livro vai falar então de toda a história do século XX, é um livro muito denso, mas ele se concentra num núcleo de 5 famílias, então uma família britânica, uma família russa, uma família americana, francesa e uma família alemã. Essas 5 famílias elas vão se entrelaçar e elas vão passar por vários acontecimentos históricos do século XX e é muito bom para quem não conhece muito bem essa parte de história e quer aprender mais. Tem muitas passagens em Londres, em toda a Inglaterra, na verdade, e é muito legal para conhecer esses cenários do século XX. Então a minha última indicação é um clássico, são as Crônicas de Nárnia, então do C.S. Lewis. O livro ele foi publicado entre 1950 e 1956, num período pós-guerra. Então, muita coisa que se passa no livro são metáforas do que estavam acontecendo no momento. O autor é irlandês, ele vai se refugiar na Inglaterra e junto com ele vai ter algumas crianças que também estão fugindo desse período de pós-guerra e ele precisa então distrair essas crianças. Com isso, ele começa a contar algumas histórias que deram origem ao livro As Crônicas de Nárnia. São 7 crônicas ao todo, e a mais famosa, então, é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que já foi adaptado para o cinema, bem como A Viagem do Peregrino da Alvorada e O Príncipe Cáspio. Então, a Crônica do Leão, da Feiticeira e o Guarda-Roupa traz a história de 4 irmãos que estão se refugiando num período de guerra. Eles precisam fugir dos bombardeios, então eles se refugiam na casa desse professor, que é uma casa muito grande de campo.
Um dia, a pequena Lucy se perde pela casa e ela acaba encontrando um guarda-roupa. Dentro desse guarda-roupa, ela conhece o mundo de Nárnia e nele ela conhece a Feiticeira Branca, o Leão Aslan e vários outros personagens que compõem todo esse universo. É muito interessante essa leitura porque é uma leitura mais leve, mais fluida e muito divertida conhecer esse novo universo. Então, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Curtam o vídeo aqui embaixo, se inscrevam no canal e see you!